Olá, olá. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Final de carnaval. Vamos lá, senhores. Bom dia. Bom dia a toda a galera aí do Periscope. Bom dia. Vamos lá. BH na área, bom dia. Vamos lá, senhores. Vamos recomeçar. O carnaval está terminando, mas é dia de recomeçar. O gaúcho aí. Bom dia Espírito Santo. Bom dia São Paulo, Uberlândia. Bom dia Santa Catarina. Bom dia galera do Sul aí. Tem alguém travado aí, mas tá tudo bem por aqui, hein? São Luís do Maranhão, bom dia. Vamos lá, Minas Gerais sempre presente aí. Bom dia pessoal da Paraíba. Bom dia a todos. Bom dia Gravatá. Bom dia aí, senhores. Brasília, bom dia. Bom dia a todos os amigos, aos professores. Bom dia ao professor Pedro Barreto. Bom dia ao Dalmo do Periscope Saber Mais Direito. Bom dia a todos os senhores e senhoras aí que estão acompanhando a transmissão. Senhores, o carnaval está acabando, mas as aulas continuam, as obrigações permanecem e é importante você compreender que essa trajetória de estudo ela é contínua, ela é incessante, ela vai ter que continuar. Enfim, o estudo não pode parar, senhores. Quando você para retomar o estudo é um negócio difícil, né? Muito difícil mesmo. E assim, eu tenho certeza aí que a maioria dos senhores continuaram no carnaval, talvez nem com tanta intensidade, mas aquele estudo, aquela manutenção do estudo é importante, né? A manutenção do estudo ela é importante para que você não perca o foco, não perca o direcionamento em direção ao seu objetivo, né? O objetivo, o caminho é longo, mas dá para chegar, senhores. Pessoal de Angra dos Reis, Florianópolis, é um prazer aqui estar mais uma vez com os senhores na comunidade do Saber Mais Direito. Senhores, meu nome é Edésio Ramos, para quem eventualmente está entrando pela primeira vez. Edésio Ramos, sou delegado de polícia aqui do Rio de Janeiro, trabalho no Leblon. Graças a Deus estou de folga hoje e a gente pode aí fazer esse periscope em relação à segunda aula de crimes patrimoniais. Hoje a gente não vai se estender tanto como fizemos na última aula, em razão de tempo também, eu tenho outros compromissos na parte da tarde. Então vamos terminar aquela questão das qualificadoras do crime de furto. Importante aí a questão das qualificadoras do crime de furto. Os crimes patrimoniais são bastante importantes para a carreira de delegado estadual, né? Seja em qual estado que você desejar prestar esse concurso, seja no Rio de Janeiro, seja no Pará, que também está, né, o concurso está meio para sair aí. Enfim, senhores, é importante você ter muito bem massificada essa questão do estudo dos crimes patrimoniais. Extremamente importante essa análise dos senhores. Em relação às leis extravagantes, nós também vamos analisar aqui em algum momento, mas os crimes patrimoniais é o objeto hoje do nosso estudo. A minha fanpage no Facebook é Edésio Ramos, Edésio com Z, tudo bem? Minha fanpage é Edésio Ramos. O Periscope também com o mesmo nome, Edésio Ramos, e o Instagram também. Então segue a gente lá nas redes sociais, a gente tem trabalho de coach, a gente tem trabalhos aí dos mais variados em relação ao estudo do direito, para que você consiga aí o direcionamento e o acompanhamento necessário para que você possa obter a sua aprovação, senhores, que esse é o objetivo, né, de todos aí que estão assistindo às aulas. Vamos lá, senhores, vamos lá, vamos começar então essa situação do estudo. Vamos lá, se Deus quiser, amém, amém. Vamos começar hoje crimes patrimoniais, aquela segunda parte. A aula passada começamos falando sobre os crimes patrimoniais e hoje também vamos aqui acabar com o parágrafo 4º do artigo 155, tudo bem? Vamos lá, senhores, vamos diminuir um pouco as mensagens agora, só nos corações e vamos iniciar então, né? Sugiro aí que estejam com o seu código, que é importante, né? Aquela dica que a gente falou, sempre o mesmo código, senhores, sempre o mesmo, da mesma editora, para que você consiga o quê? Se familiarizar com o perfil daquela editora. Se você sabe se o código, se o artigo, o tipo penal está na direita, está na esquerda, se está em cima, se está embaixo, isso é importante, para você não perder tempo. Numa prova discursiva, quando você começar a passar pelas provas objetivas, numa prova discursiva o tempo é fundamental. Além da questão
do seu conhecimento, o tempo é fundamental, né? A primeira prova discursiva que eu fiz na minha vida, eu me perdi nessa situação de tempo, né? Eu me lembro do cara falando assim, ó, faltam 15 minutos, nossa, eu não consegui fazer, enfim, comecei a cortar alguns trechos e me arrebentei, foi um negócio muito ruim. Então, a questão do tempo numa prova discursiva é fundamental, você saber dosar isso, né? A gente vai entrar aqui em outro momento para dar algumas dicas em relação a essa, em relação a ao tempo, em relação às provas discursivas, objetivas, isso é importante. Vamos lá então, senhores, vamos falar do parágrafo 4º do artigo 155. Vamos lá. O parágrafo 4º vai trazer as qualificadoras. O parágrafo 4º vai trazer as qualificadoras do crime de furto. O colega perguntou qual código eu recomendo. E, senhores, a questão é o que melhor atende à sua necessidade. Qual código se adequa melhor a você. Por exemplo, para mim eu tenho o da Saraiva. Eu acostumei com o da Saraiva. Mas de repente você acostuma com o da RT, de repente, enfim. Mas que é muito comum essa questão de você comprar de uma editora, outro de outra, outra de outra, enfim. E aí, essa situação que você acaba perdendo o foco, você não sabe exatamente como a editora arruma aquele código, isso é importante. Vamos lá então, vamos falar do parágrafo 4º no crime de furto, tudo bem? Que é a qualificadora. Vejam, o parágrafo 4º então, ao contrário dos outros parágrafos que nós analisamos aqui, ele veio por uma qualificadora. A qualificadora, ela não pode ser confundida, senhores, isso é básico, com causa de aumento de pena, tudo bem? Não é isso. Qualificadora é diferente de causa de aumento de pena. A qualificadora estabelece uma nova escala penal diferente da do caput. O legislador, então, no caput, estabelece uma pena em abstrato, por exemplo, o artigo 155. Senhores, o meu periscópio é Edésio Ramos, Edésio com Z, E-D-E-Z-I-O, Edésio Ramos. Vamos lá, então. No caput do 155 tem lá, subtrair coisa ali a móvel para si, para outrem, enfim, pena de 1 a 4 anos, essa é a pena em abstrato prevista para o crime. No parágrafo 4º, ele estabelece uma nova escala penal. Isso é qualificadora, sempre que você vir isso representa uma qualificadora, tudo bem? Vejam só, eu vou ler o parágrafo 4º, tudo bem? A pena de reclusão de 2 a 8 anos, se o crime é cometido. 2 a 8 anos, vejam, senhores, uma pena muito superior à do caput. Vejam, no caput, furto simples, o próprio delegado de polícia na delegacia, você, quando virar delegado de polícia, se Deus quiser, né, estudando aí no portal F3, né, nesse módulo Delta, nesse curso Delta 2016 que a gente vai realizar, eu e a professora Cláudia, enfim, outros professores aí, professor Uchoa, todos eles aí que estamos imbuídos aí nessa missão de viabilizar a sua aprovação, com o seu esforço também, que é óbvio. Veja, você passando para delegado de polícia, no furto simples você vai poder arbitrar fiança. O delegado pode arbitrar fiança no furto cujo crime tem a pena que não ultrapasse 4 anos. No parágrafo 4º você não vai poder. A fiança vai ser só em juízo. E aí vejam, senhores, vamos analisar a primeira qualificadora, a do inciso 1, que é, vamos lá, a gente vai ler aqui, inciso 1, vejam, a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, se o crime é cometido, inciso 1, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Então vamos lá, senhores, primeira qualificadora, destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Vamos ver o que é obstáculo, tá? O que é obstáculo? Obstáculo é tudo aquilo que serve para proteger o bem. Obstáculo é tudo aquilo que serve para proteger o bem, seja ele natural ou artificial. Obstáculo, então, é tudo aquilo que serve para proteger o bem, seja ele natural ou artificial. Vejam, senhores, existe divergência na seguinte situação que eu vou falar aqui agora. O obstáculo, segundo a maioria, ele não pode ser algo inerente à própria coisa. Ele deve ser algo externo à coisa que serve para protegê-la.
O obstáculo pode ser natural ou artificial e deve ser algo externo à coisa, utilizado para proteger essa coisa. Se esse obstáculo for inerente à própria coisa, ele não é caracterizado como obstáculo. O STF, no informativo 580, corroborou, confirmou esse posicionamento, que o obstáculo ele deve ser algo externo à coisa que serve para protegê-la. Não pode ser algo inerente à própria coisa. E aí nessa situação a gente tem, por exemplo, aquela coisa, o furto, onde o sujeito arrebenta os vidros do carro. Para quê, senhores? Para ter acesso a uma bolsa que esteja, por exemplo, no interior do carro, ou para ter acesso a um DVD que está dentro do carro, né? Toca-fita, essa porra de toca-fita não tem mais, né? Não usa mais isso. Mas os livros antigos já falaram, o cara rebenta o vidro para pegar o toca-fita, daquela coisa do Rádio São Francisco, aqueles rádios antigos. Enfim, não tem mais isso efetivamente, mas um DVD, um aparelho qualquer que esteja dentro do carro, aquela sua bolsa da Louis Vuitton, né? da Louis Vuitton, que de repente aquela menina que passou no concurso comprou uma bolsa da Louis Vuitton para tirar uma onda, e aí deixa a bolsa lá, né? Deixa a bolsa lá no carro, e um indivíduo marginal vai, arrebenta o vidro do carro para ter acesso à bolsa. Vejam, ele destrói o vidro do carro para ter acesso à bolsa. Furto qualificado. O problema ocorre, senhores, vejam, ele destrói um obstáculo que o impedia de ter acesso à coisa, um obstáculo externo a essa coisa. O problema ocorre é quando ele destrói o vidro para levar o próprio carro, para subtrair o carro. Por quê? O vidro do carro, nesse caso, é um obstáculo que é inerente à própria coisa que será subtraída. Nesse particular, então, utilizando esse conceito de obstáculo que a gente falou aqui logo no início, qual o conceito é esse? Que o obstáculo é algo externo à coisa que serve para protegê-la. Se você utilizar esse entendimento, você vai entender, você vai ser obrigado a entender que aquele cara que arrebenta o vidro do carro para levar o próprio carro, ele cometeria furto simples. Ao passo que aquele cara que destrói o vidro para subtrair uma bolsa, uma carteira, um DVD que eventualmente se encontre dentro do carro, ele estaria cometendo um furto qualificado. Tá? O STF tem, no informativo 580, ele encampa esse posicionamento, tá, ok? Existe posicionamento em contrário? Existe. Existe posicionamento entendendo o seguinte, olha, essa situação viola o princípio da proporcionalidade, que é um dos princípios reitores do direito penal. Uma corrente mais defensiva, né, vai sustentar o seguinte, olha, se esse indivíduo arrebenta, destrói os vidros de um carro para poder levar o próprio carro, se ele faz isso, comete um furto simples. Se ele destruir os vidros do carro, para levar uma bolsa que está lá dentro, ele não poderia vir a responder por furto qualificado, porque seria um contrassenso, seria uma situação desproporcional. Por isso, então, alguns doutrinadores, né, existem até decisões do STJ nesse sentido, que salientam, olha, se esse indivíduo arrebentar os vidros de um carro para subtrair uma bolsa, ele deveria responder por furto simples. Porque pensar o contrário, de acordo com essa segunda orientação, violaria o princípio da proporcionalidade, pois isso incentivaria o indivíduo a subtrair o próprio carro em si, e não a bolsa que ali se encontra. Tudo bem, senhores? Então, essa situação do rompimento do vidro do veículo é uma situação meio contraditória. Professora Beatriz, um abraço, querida, tudo bem? Professora Beatriz Abraão, amiga da Mackenzie, da Faculdade Mackenzie, onde a gente dá aula. Obrigado, querida, muito, muito legal saber que você está aí acompanhando a gente. Um grande abraço. Na semana que vem as nossas aulas começam na Mackenzie. Tchau, tchau. Fica com Deus. Vamos lá. Vamos analisar os verbos dessa qualificadora. Destruir, senhores. Destruir. O que é destruir? Destruir é aniquilar. E romper. Romper é destruir parcialmente. Então vejam. Aniquilar ou destruir parcialmente. Isso que significa destruir ou romper. Vejam só. Aquele indivíduo que remove as telhas de uma casa.
Ele remove as telhas de uma casa e entra nessa casa e furta, né? Senhores, ele não vai incidir nesta qualificadora do rompimento de obstáculo, porque ele não destruiu nem rompeu. Ele pode sim, eventualmente, responder por uma escalada, por furto qualificado pela escalada, pode ser, dependendo do caso concreto, mas não por essa qualificadora do rompimento ou destruição de obstáculo. Não pode. Por quê? Porque ele nem rompeu e nem destruiu. Ele removeu e depois colocou de volta, tá? A mesma coisa se dá, a doutrina também coloca, por exemplo, aquele que dá sonífero para um cachorro. Aí o cachorro dorme, ele vai lá e subtrai. A mesma situação, um agente que com seus conhecimentos, ali aquela situação de filme, ele com uma técnica que ele tem, ele consegue descobrir o segredo de um cadeado. Ele abre o cadeado, entra na residência, por acaso, no local onde ele quer, subtrai e volta. Nesse caso, ele não rompeu e nem destruiu o obstáculo. Consequentemente, não tem crime. Não tem a qualificadora do rompimento do obstáculo. Entendeu? Então é importante o significado do rompimento, o significado da destruição. Tá ok? Os alunos aí da São José, a Faculdade de São José aqui em Realengo, no Rio de Janeiro. Legal. Vamos lá, vamos falar daqui a pouco da chave falsa. Vejam só. Como o rompimento ou a destruição deixam vestígios, como o rompimento ou a destruição desse objeto, desse objeto que se coloca entre o indivíduo e a coisa, como o rompimento ou a destruição dele deixa vestígio, é necessário a realização do exame de corpo de delito. O artigo 158 do Código de Processo Penal veicula isso. Quando a infração, estou reproduzindo o artigo, tá? Quando a infração deixar vestígio, é indispensável, imprescindível a realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então você vai ter que requisitar o exame pericial. Você, em sede policial aqui, vai ter que requisitar o exame pericial para comprovar esse rompimento ou essa destruição desse obstáculo, que a gente falou, algo externo que se coloca entre o agente e a coisa. Tudo bem? Vejam, e se os vestígios estiverem desaparecidos? Aí você vai usar o artigo 167 do CPP, que vai salientar o quê? Quando os vestígios estiverem desaparecidos, quando os vestígios desaparecerem, você não vai poder realizar o exame de corpo de delito, né, que tem por fim o quê? Perpetuar a materialidade do crime. Essa é a finalidade do exame de corpo de delito, perpetuar a materialidade do crime. Você veja, por exemplo, o indivíduo arrombou a porta e entrou. Aí houve uma prisão em flagrante, por exemplo. Aquelas pessoas, aquela vítima, ela precisa consertar a porta. Porra, porque ela tem que morar lá. Precisa consertar a porta. E como é que faz? Faz o exame pericial. O exame pericial tem por fim o quê? Perpetuar a materialidade daquele crime. Perpetuar a materialidade daquele crime. E aí faz o exame de corpo de delito. Aí vai ter o laudo pericial. E a vítima vai consertar a porta. Pronto. No dia da audiência, o julgamento, enfim, no curso do processo, não vai, imagina, ter que levar a porta lá, porra, olha, vamos levar a porta aqui, porque a porta está arrebentada. Imagina uma situação, leva o laudo. Então o laudo pericial, o exame de corpo de delito tem por fim exatamente o quê? Perpetuar a materialidade criminosa. Perpetuar a materialidade criminosa. E pronto, esse é o fim, o objetivo do exame de corpo de delito. Se os vestígios desaparecerem, senhores, o meu periscope é Désio Ramos, é Désio com Z, tá ok? Instagram também é Désio com Z e fanpage também, tá? Vamos lá então. O objetivo então do exame de corpo de delito é esse. Se por acaso os vestígios desaparecerem, a prova testemunhal ou qualquer outra prova admitida em direito, tá? Embora o artigo 167 fale prova testemunhal, 167 do CPP, fala quando não for possível a realização do exame de corpo de delito em razão de inexistir os vestígios deixados pelo crime, porque os vestígios apareceram, a prova testemunhal vai poder suprir-lhe a falta, tá ok? Isso é importante. Então, nesse caso, é necessário a realização do exame de corpo de delito, é indispensável, tá? Entretanto, se os vestígios desaparecerem, a prova testemunhal vai poder suprir-lhe a falta sem nenhum problema. Vamos lá, senhores.
Então, em relação ao inciso 2 agora, vimos o inciso 1, destruição ou rompimento de obstáculo. Vamos para o inciso 2, vamos ler aqui, ó. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Uma série de situações aqui no inciso 2 do parágrafo 4º do inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 155. Caramba, acabou caindo água aqui. Vamos lá. Olha, o negócio de fluxo de energia, a gente já falou isso aí, querida. A aula passada está no YouTube. Coloca lá Edésio Ramos no YouTube, você vai ver, a gente falou aí, fez as observações em relação ao sinal de TV, tá bom? Vamos lá, senhores. Vamos falar do abuso de confiança. Vejam só. Para que o agente, o sujeito ativo do crime, incida nessa qualificadora do abuso de confiança, é necessário existir, obviamente, uma relação de confiança entre o autor e a vítima. Tem que ter essa relação de confiança. Se não existir essa relação de confiança, não haverá o crime de furto, qualificado pelo abuso de confiança. Então, uma relação especial aí entre o autor e a vítima. E o autor do crime de furto, ele vai se beneficiar dessa confiança que a vítima depositou nele. Em razão dessa confiança, ele terá uma facilidade para realizar a subtração. Esse é o cerne dessa qualificadora. Então vejam só, deve haver essa confiança e o agente vai trair essa confiança. O agente vai trair a confiança depositada nele pela vítima. Vejam só, então existem dois requisitos necessários para que incida essa qualificadora do abuso de confiança, que vai fazer com que a pena deixe de ser de 1 a 4 para passar de 2 para 8. Entendeu, senhores? Qual é esse requisito? Quais são esses dois requisitos especiais aí para incidir essa qualificadora? Primeiro, a relação especial de confiança entre o autor e a vítima. Segundo, o autor deve se beneficiar dessa confiança depositada nele. Essa confiança deve trazer algum benefício para ele realizar a subtração. Isso é fundamental, tá? Então vejam só, primeiro requisito, uma relação de confiança entre autor e vítima, que pode decorrer de uma relação de amizade, de uma relação de parentesco, de uma relação de trabalho. A relação de trabalho também pode ensejar essa confiança, senhores? Sim, a relação de trabalho também pode ensejar essa confiança. Por exemplo, é muito comum empregada doméstica. É possível que o trabalhador, o empregado, a empregada doméstica, a vítima do furto deposite uma confiança nessa empregada doméstica e ela se beneficiando dessa confiança, se valendo da facilidade que essa confiança leva para ela, né? Essa facilidade que a confiança proporciona, ela vai e subtrai. O furto do trabalhador doméstico, senhores, a subtração realizada por um trabalhador doméstico é chamado pela doutrina de furto famulato. F-A-M-U-L-A-T-O. Famulato. Furto famulato. O que é o furto famulato? É o furto realizado por um trabalhador, por um empregado doméstico. Tudo bem? O furto praticado por um empregado doméstico chama furto famulato. E aí eu pergunto, necessariamente o furto famulato envolve a qualificadora do abuso de confiança? Não, não necessariamente. Você deverá analisar no caso concreto se naquela relação de trabalho havia confiança. O furto do trabalhador, do empregado doméstico, é chamado de furto famulato. Isso gera necessariamente o abuso de confiança? Não. Para que incida essa qualificadora do abuso de confiança? Não. É necessário você analisar o caso concreto. É necessário a análise do caso concreto. Vejam só, uma empregada doméstica, né? Um exemplo mais comum em relação a isso, mas aí você tem a patroa, às vezes ela começou a trabalhar naquela semana. O lapso temporal é importante? Não, não necessariamente. Ela pode trabalhar
a empregada doméstica pode estar trabalhando uma semana na casa da patroa e já existir essa confiança, apta a atrair a qualificadora do inciso 2 do abuso de confiança, do parágrafo 4º do crime de furto. Pô, professor, mas com uma semana, como vai ter confiança? Sim, às vezes, aquela empregada doméstica, ela chegou para trabalhar na casa da patroa em razão da indicação de uma amiga dessa patroa, por exemplo. Olha, fulana ou fulano, tem uma mulher que trabalha comigo, uma pessoa de muita confiança, você pode deixar lá ouro em pó que ela não pega. Isso é mesmo, então estou precisando de uma empregada, vamos lá trabalhar. Aí aquela pessoa é indicada e vai lá trabalhar. Nesse caso, a situação, a relação de trabalho já vai se iniciar com essa confiança. E a pessoa vai deixar a chave com ela, essa pessoa vai pagar as contas para o patrão ou para a patroa. E aí vejam, existe então a confiança. E ela se beneficiando dessa confiança, da facilidade que essa confiança proporciona, subtrai o bem da vítima. É isso que tem que ser. Então vejam, senhores, não basta ter só a confiança. Né? Não basta ter só a confiança. Imagina a situação de uma empregada doméstica onde a patroa tem confiança nela. Opa, então tem o primeiro requisito do furto com abuso de confiança. Mas é necessário que ela se beneficie da facilidade que essa confiança proporcionou para ela. Digamos então que ela espere a dona sair, né? Ou descobriu que a dona está viajando, a dona levou a chave da casa, fechou tudo. Não deixou a chave com ela, pegou a chave que deixou com ela, com a empregada, e foi viajar. Aí ela foi à noite na casa dessa patroa, pulou o muro e subtraiu os pertences dessa patroa. Vejam só, embora exista a relação de confiança, é verdade, nesse exemplo que a gente figurou aqui, existe a relação de confiança. Entretanto, essa empregada doméstica não se beneficiou, essa confiança não gerou nenhuma facilidade para essa empregada doméstica desse nosso exemplo realizar essa subtração. Então, nesse caso, embora exista a relação de confiança, não haverá incidência da qualificadora do abuso de confiança. Tudo bem, senhores? Então, isso é importante a gente ter em mente. Vamos lá. A outra qualificadora do crime de furto ainda continua no inciso 2. Né? Furto com abuso de confiança, ou depois o outro, furto mediante fraude. Furto mediante fraude. Então vejam só. Vamos analisar agora o furto mediante fraude. Sempre que analisamos esse furto mediante fraude, temos que fazer uma... Vamos lá, que a colega está escrevendo? Vamos lá. Obrigado aí, querida. Vamos lá, furto mediante fraude. Essa qualificadora da fraude que nós vamos analisar agora. Nós temos que fazer um cotejo com o estelionato. Temos que fazer uma comparação entre o furto mediante fraude e o estelionato. Ok? Furto mediante fraude e o estelionato. É importante, né? Porque as provas, os concursos cobram essa diferenciação. Prova oral também é muito comum. Doutora, fale a diferença entre o furto mediante fraude e o estelionato. Então é importante estar bem massificado com você. Vejam só, qual é a diferença entre o furto qualificado pela fraude e o estelionato? Senhores, vejam, ninguém vai te perguntar a diferença ou as diferenças de um instituto se eles não possuírem pontos em comum. Isso é importante você ter essa malandragem. Ninguém, absolutamente ninguém normal, obviamente, vai te perguntar a diferença entre coisas que não tenham pontos em comum. Ninguém vai te perguntar a diferença. Fala a diferença aí entre o roubo e o estupro. Porra, ninguém vai perguntar isso porque não tem relação nenhuma. Mas eles poderiam perguntar, por exemplo, a você a diferença entre o roubo e o furto. Por quê? Porque tem pontos de contato. Isso é importante numa prova discursiva, senhores, às vezes, para você começar a escrever, para você sair da inércia. Você, por exemplo, a diferença entre o roubo e furto. Aí você começa com os pontos em comum. Ambos os delitos são crimes contra o patrimônio. Porque eles têm ponto em comum, né? Ambos os delitos são delitos patrimoniais. Ou seja, você busca um ponto de contato para depois ir o quê? Estabelecendo, pontuando as diferenças. É importante buscar o ponto em comum para depois estabelecer as diferenças. Porque aí você dá coesão à sua redação. Isso é importante.
tá? Então vejam, furto mediante fraude e estelionato. Ambos os delitos são delitos que atingem o mesmo bem jurídico. Qual bem jurídico? O patrimônio. Primeiro ponto de contato entre eles. Segundo ponto de contato, né? Ambos os delitos têm a fraude como meio de execução. Ambos os delitos têm a fraude como meio de execução. Tá? Mas vejam, quais são as diferenças entre eles? A diferença é, no furto qualificado pela fraude, a fraude é uma qualificadora do crime. Já no estelionato, a fraude é uma elementar do tipo penal. Então veja, você estabeleceu os pontos de contato e aí vai começar o quê? Os pontos que unem que aproximam esses crimes, e aí depois você começa o quê? A estabelecer as diferenças. Então ambos são crimes patrimoniais, ambos têm a fraude como execução do crime, entretanto eles possuem diferenças. A primeira delas é pelo fato de que no furto a fraude é a qualificadora e no estelionato a fraude é elementar do tipo. Agora a segunda distinção mais importante, sem dúvida nenhuma, é que no furto mediante fraude, o agente emprega a fraude para diminuir a atenção da vítima em relação ao bem. E ele, em razão dessa diminuição da atenção da vítima no bem, ele vai e subtrai o bem. No estelionato, ele emprega a fraude para que a vítima, em erro, entregue o bem para ele. Então a palavra mágica aí que você tem que ficar ligado é a questão da contraprestação. No furto mediante fraude, o sujeito emprega a fraude para ele subtrair. Não há a contraprestação por parte da vítima. Isso no furto mediante fraude. Já no estelionato, o indivíduo emprega a fraude, e a vítima, em erro, em razão dessa fraude empregada, desse engodo empregado pelo sujeito ativo, realiza a contraprestação, entrega o objeto para o autor. Tudo bem, senhores? Isso é uma distinção importante. Tá? É muito comum uma situação, né? Vamos trazer algumas hipóteses aqui. O indivíduo, por exemplo, vai, né, um marginal qualquer, ele vai pegar o elevador, tá? E ele faz alguma coisa lá no elevador, tudo bem? Mexe no dispositivo do elevador para que ele pare entre um andar e outro, tudo bem? Ele para entre um andar e outro, ele já sabe que isso vai acontecer. Ele me entende do elevador, ele vai e mexe lá no elevador. E ele entra, espera uma mulher, um homem entrar, enfim, espera alguma pessoa com alguma bolsa entrar e entra junto com essa pessoa. Quando essa pessoa entra no elevador, ele já coloca o elevador para que realize essa manobra, o elevador para entre um andar e outro. Tudo bem? Aí o que ele faz? Ele sabe que o elevador travou, ele sai do elevador, fala para a pessoa, olha, o elevador quebrou, fala o seguinte, eu já saí, eu vou te puxar aqui por fora, vem comigo. Aí a pessoa, então tá bom, então eu vou subir, me dá a mão aí. Ele fala, então tá, me dá a tua bolsa primeiro, para eu botar a tua bolsa aqui para ela não cair. Aí o cara entrega a bolsa, ele pega e vai embora, né? Vejam, senhores, ele empregou esse ardil para a vítima entregar a bolsa para ele, né? É muito comum aqui nas delegacias aqui do Rio de Janeiro, um golpe que existe aqui no Rio de Janeiro, isso é comum, né? Eu trabalho no Leblon, aqui no Leblon as pessoas aplicam esse golpe, né? A pessoa tá na fila, né? E aí um indivíduo vai, uma mulher, um homem, deixa uma carteira cair no chão. Aí uma outra pessoa vai e pega essa carteira. Fala, olha moça, sua carteira aqui caiu. Aí o sujeito fala, meu Deus, essa carteira é muito importante, cheio de documentos aí que eu não podia perder e tal. Começa a conversar com essa pessoa, que supostamente achou a carteira. E essa pessoa está sempre do lado de uma outra, da vítima, que não sabe de nada. Aí essa pessoa que teve a carteira perdida e encontrada por essa outra, começa a agradecer e tal, e aí coloca essa outra pessoa lá, que é a vítima, no meio dessa história, dando a entender que essa pessoa também achou a carteira, tá? E aí daqui a pouco eles começam a conversar. Olha, essa carteira realmente é importante, você achou, você estava do lado dessa pessoa aqui, olha, eu vou dar uma recompensa para vocês. Aí a outra pessoa lá que não tinha nada a ver com essa porra já se interessa com essa recompensa. Aí ele fala, vamos ali
vamos ali para pegar essa recompensa. Aí vai o marginal, que supostamente perdeu a carteira, a outra pessoa que também é um marginal, que pode ser um homem ou uma mulher, que achou a carteira, e aquela outra pessoa que estava na fila, que não tinha nada a ver com aquilo, mas ela foi inserida naquele contexto, por aqueles dois marginais. Aí os três vão. Aí o marginal, o dono da carteira, diz, olha, faz o seguinte, você que achou a carteira, vai ali nessa galeria, sobe lá naquele andar, que lá está o escritório do meu amigo, e você vai pegar lá sua recompensa. Aí a pessoa sobe, né? A pessoa que já está mancomunada com aquele indivíduo, sobe, mas olha, você tem que deixar sua bolsa aqui. Aí a pessoa vai e deixa com o marginal a bolsa. Ele sobe, ela sobe, ou ele sobe, vai lá e volta com o dinheiro. Aí aquela outra vítima viu que ela está com dinheiro, fala, agora você também tem que subir lá para pegar a sua recompensa. Aí ela sobe, mas antes de subir você tem que deixar a sua bolsa com a gente aqui tomando conta dela. Aí a pessoa deixa a bolsa e sobe para pegar a recompensa. Quando ela sobe para pegar a recompensa, ela vê que não tem escritório nenhum ali. Só que quando ela volta, o que acontece hoje? Aquele indivíduo e aquele casal que estava lá, muitas vezes já saíram, muitas vezes não, certamente já foi embora e enfim, acabou. Ou seja, nesse caso, essas duas pessoas empregaram um ardil para que a vítima entregasse para ela o bem. Entregando para ela o bem, houve essa contraprestação, crime de estelionato. Tudo bem, senhores? Vejam só, a questão do furto no caixa eletrônico, senhores. Não, a questão do caixa eletrônico. Né? A pessoa está lá no caixa eletrônico, tá bom? A pessoa está lá no caixa eletrônico, e aí o indivíduo chega perto dela. Aí começa um conselho, não aceite ninguém de conversa fiada com você em caixa eletrônico. Isso é marginal, tudo bem? Isso é marginal. Muito comum a pessoa estar lá no caixa, aí vem alguém maneiro pra cacete, tem um cara maneiro nessa hora para te ajudar, né? Não aceite isso, manda esse cara embora. Não vai embora daqui e acabou. Enfim, aí ele vai lá te ajudar, ou conversar, puxar uma conversa com você, alguma conversa fiada. E nessa situação, senhores, os caras são extremamente ágeis. Eles trocam o seu cartão. Isso é comum. Às vezes ele troca o seu cartão. Às vezes você olhou para o lado, ele troca o teu cartão por um outro. Aí ele troca o teu cartão por um outro e já viu a sua senha, que você vai lá pôr a tua senha para todo mundo ver, só viu a senha. Às vezes eles colocam uma câmerazinha em cima de onde você digita, tá? Aí, por alguma razão dessa, ele conseguiu ver a sua senha. Que você não colocou a mão em cima e tal, ele viu a sua senha. Muito bem, ele viu a tua senha e pegou o teu cartão. Aí você foi embora. Pronto. Aí ele vai lá e pega o seu, aí vai lá e insere o seu cartão, põe a sua senha e tira o seu dinheiro. Que crime que é esse, senhores? Que crime esse indivíduo comete? Furto mediante fraude. Tudo bem, senhores? O sujeito, o STF, o STJ, tem várias posições nesse sentido, tá? Pode colocar furto mediante fraude sem medo. Então essa situação do indivíduo que consegue a senha do outro, e vejam que nesse caso não há contraprestação, senhores. A vítima não está dando nada para o cara, ele está subtraindo. Ele insere o cartão lá, tudo bem? Coloca a senha da vítima que ele arrumou por uma fraude qualquer, e ele usa uma fraude, trocou o cartão, pegou a senha e digitou e sacou o dinheiro. Furto mediante fraude, não tem nada de estelionato aí, tá ok? Agora, preste atenção, se o agente utiliza o cartão da vítima, o cartão de banco dela, para contratar um empréstimo com a instituição financeira, com o banco que aquela vítima possui conta, né? Então, olha, outra situação aqui, ele utiliza o cartão dela, faz um empréstimo naquela instituição financeira que é da vítima, que a vítima tem relação contratual com ela. Nesse caso, o crime é o crime de estelionato. Veja, porque ele utiliza um ardil ali junto à instituição financeira. A instituição financeira, que é a vítima, pensa que é o quê? Que quem está ali contratando o empréstimo é o titular da conta. Mas nesse caso não é. Ele se faz passar pelo titular da conta. A instituição financeira, então, pensando ser o titular da conta, entrega o dinheiro para ele. Tá? Aí, nesse caso, sim, a fraude é utilizada para enganar a vítima, que é a instituição financeira,
Aí essa instituição financeira faz a contraprestação para o autor. Tudo bem? Nesse caso, então, o crime é o crime de estelionato. Então, pontuem isso direito para que você não se confunda. Sempre que o cara for lá no banco, passar o cartão, pegar um dinheiro, é crime de furto mediante fraude. Não, não. Quando ele pega o dinheiro da conta da vítima, sim, furto mediante fraude. Se ele utiliza o cartão para contratar um empréstimo com a instituição financeira, é estelionato. Tá ok? Então, o uso do cartão clonado, senhores, o uso do cartão clonado aí por parte do marginal caracteriza o crime de estelionato. Tá ok? O uso do cartão clonado para fazer empréstimo caracteriza o crime de estelionato. Tá ok? Vamos falar agora da escalada, senhores. Eu queria fazer um periscope rápido hoje. Pessoal que está entrando agora aí, meu nome é Edésio Ramos, Edésio com Z, E-D-E-Z-I-O. Professor universitário aqui do Rio de Janeiro, da Universidade Mackenzie, da Faculdade de São José. Sou delegado de polícia aqui do Leblon, no Rio de Janeiro, tá ok, senhores? Tá? Sou professor do Portal F3, estou aqui no Periscope do Saber Mais Direito. Estou aqui no Periscope do Saber Mais Direito, divulgando aqui esse curso Delta 2016 do Portal F3. Ok, senhores? Portal F3, que vai bombar aí no curso de Delta 2016. Importante essa parceria aí entre o Saber Mais Direito e o curso Portal F3, professor Pedro Barreto, para que a gente possa o quê? Para que a gente possa bombar nesses cursos Deltas que nós vamos fazer aí, não só para o Rio de Janeiro, como para todo o país. Ok? Então é isso, senhores, vamos lá falar da escalada. Senhores, o meu Periscope é Edésio Ramos, ok? Facebook também com o mesmo nome e Instagram também, Edésio com Z, tá bom, senhores? Vamos lá seguir a gente tem uma série de situações lá na nossa fanpage. Vamos lá, vamos falar da escalada. A escalada. Então vejam só, senhores, a escalada é o acesso ao bem por uma via anormal. Aí a 14DP está na área, de repente tem algum polícia lá da 14. Um abraço aí, senhores. 14DP, a delegacia aqui do Leblon. Um abraço a todos. Vamos lá. Acesso ao bem por uma via anormal, que demande o quê? Uma agilidade ou um esforço físico anormal do agente. Tudo bem? Esforço físico, uma agilidade anormal. Vejam só, senhores. Esta via anormal pode se caracterizar pelo meio de instrumentos. Por exemplo, pode ser uma escada, uma corda, uma tábua, uma pilha de tijolos, a doutrina fala. Então essa via anormal pode ser caracterizada por instrumentos ou pela própria peculiar habilidade física do indivíduo. Tá? Por exemplo, tem um muro onde tem algumas depressões. Ele começa a escalar essa parede para ter acesso à coisa. Né? Então a questão é a escalada, senhores. É importante frisar isso, né? Isso aí está em qualquer livro, você vai conseguir identificar. A escalada ela pode ser tanto para cima como para baixo, né? Então não é só subir. Pode ser uma via anormal por um túnel, por exemplo. Tá? Também vai caracterizar a questão da qualificadora da escalada. Então é o acesso por uma via anormal. Que essa via normal pode ser essa via normal pode se caracterizar pelo uso de instrumentos. O sujeito usa instrumentos para ter acesso ao bem, para transpor essa via normal. Esse acesso pela via, ele não entra no bem simplesmente. Ele vai, como aconteceu no Banco Central de Fortaleza. Sim, exatamente isso. Eles fizeram um túnel e ingressaram, tiveram acesso ao bem. Caracterizada aí a qualificadora da escalada, tá bom? Então, tanto para subir como para descer. Vejam só, esse obstáculo deverá ser superado, senhores, sem emprego de violência à pessoa, isso é óbvio, porque isso vai ser roubo. Se ele superar esse obstáculo com emprego de violência, é roubo, ninguém vai errar isso. Então, esse obstáculo ele deve ser superado sem violência à pessoa, obviamente, e sem violência à coisa. Essa superação desse obstáculo não pode ser realizada com violência à própria coisa. Imaginemos o seguinte, tem uma vitrine, né? A tua mulher, por exemplo, quer uma bolsa da Louis Vuitton. Porra, aí tu vai ver a bolsa 6 mil. Tu fala, cacete, 6 mil, ainda não passei no concurso, o que eu vou fazer? Né? Aí você pega o teu carro lá, pega um carro
pega um carro qualquer, ou um pedaço de paralelepípedo, você arrebenta o vidro, tá? Você arrebenta o vidro da loja e vai lá e pega a bolsa para dar para tua mulher, para tirar uma onda, para tua namorada, enfim, você faz uma situação dessa. Vejam só. Ou então você pega um ônibus, um caminhão, arrebenta a coisa, arrebenta aquele obstáculo e pega a coisa. Senhores, vai ter a qualificadora do furto, ela vai incidir, mas não a qualificadora da escalada. Por quê? Porque você superou esse obstáculo destruindo esse obstáculo. Então, nesse caso, a qualificadora que vai incidir é a qualificadora do inciso 1, do rompimento ou destruição do obstáculo. E não o quê? Da escalada. A escalada, você supera o obstáculo, mas sem destruí-lo. Você não pode destruir o obstáculo, tá ok? A questão do muro. O muro enseja a qualificadora, senhores? Depende do muro, né? Depende do muro. Ah, se for um muro pequeno, aí não. Ah, então qual é o limite do muro que vai fazer incidir essa qualificadora, professor? Não tem limite. A lei não estabeleceu limite. Então o caso concreto é que vai aferir se teve ou não um esforço anormal do agente para transpor o obstáculo. O STJ possui decisão onde ele entendeu que a escalada de um muro de 1,80 m caracteriza a qualificadora da escalada. Tá? Uma prova oral aqui do Rio de Janeiro, o delegado de polícia aqui do Rio de Janeiro, a última prova oral de 2012, o examinador de direito penal ele perguntou para o candidato: doutor, a escalada de um muro caracteriza a qualificadora da escalada do furto? Aí o cara, com bastante desenvoltura, falou: doutor, excelência, o cara era anão? Você perguntou isso para o examinador, o cara era anão? E porra, depende, né? Se o cara é anão, depende do muro. Ele podia falar de outra forma: excelência, depende da altura do muro. Depende da altura do muro. Se o muro é um muro baixo, onde o indivíduo, o sujeito ativo, não vai empregar um esforço anormal para transpô-lo, não haverá incidência da qualificadora. Entretanto, se for um muro alto, que exige aí a utilização de um esforço anormal, não é qualquer pessoa que passaria por esse muro. Nesse caso, então, incidirá a qualificadora. Então, não existe um limite de altura, nesse caso, que vai ensejar a qualificadora. O caso concreto dirá se incide ou não a qualificadora. Tá ok? Vamos lá, senhores. Agora vamos falar da destreza. A destreza é muito legal, eu acho, né? A vítima ela não percebe a ação criminosa. Então vejam, senhores, vejam só. No inciso, ainda estamos no inciso 2. Falamos do abuso de confiança, falamos da fraude, falamos da escalada. Agora vamos falar da destreza, ainda dentro do inciso 2. Vejam só, na destreza, a vítima ela não percebe a ação criminosa. O sujeito ele é tão rápido, aquela coisa de filme, né? Do batedor de carteira, ele tem uma habilidade especial com as mãos, com os dedos, que ele age de uma forma tão rápida e tão suave que a vítima não percebe que o seu bem está sendo subtraído. Não percebe. Tá? Vejam só, essa qualificadora, né, exemplos aí é o punguista, né? O punguista, senhores, mas cada vez mais raro a questão do punguista. Ele, né, mas nos grandes centros aí do Rio de Janeiro, de São Paulo, o punguista ele age normalmente com esses 2 dedos assim. Ele pinça do bolso da calça, do paletó, ele usa esses 2 dedos para pensar. Esse marginal, o pavor dele é que ele tem esses dedos aqui quebrados, porque ele não vai conseguir desenvolver a atividade dele, que é pensar os objetos da bolsa, do paletó, das bolsas das mulheres, dos homens, enfim. Ele pensa desse jeito, ok? O batedor de carteira, enfim, essa situação. Vejam, essa qualificadora, ela só tem lugar quando a vítima, vejam, estamos no inciso 2, tá, senhores? Quando a vítima traz seus pertences junto ao corpo. Essa qualificadora, ela só tem lugar quando a vítima traz os seus pertences junto ao corpo, pois somente em tais hipóteses é que a destreza vai se exteriorizar, tá bom?
Essa qualificadora, segundo a doutrina, ela tem lugar só quando a vítima traz os bens junto ao corpo. Porque ali é que a destreza do sujeito ativo vai se exteriorizar. Vejam só, para que essa qualificadora incida no caso concreto, não basta que o sujeito ativo possua a destreza. Ah, ele tem destreza, então quando ele praticar um furto, já vai ser qualificado pela destreza. Não, não. Além de ele ter a destreza, é necessário que ele empregue a destreza quando da subtração dos bens que se encontrem junto ao corpo da vítima. O indivíduo, ele subtrai um cofre da sua casa. Ele subtrai um cofre da sua casa. Tudo bem? Foi lá na sua casa, né? Você foi, por exemplo, jogar o lixo fora do seu apartamento, aí foi no outro andar, aí a sua porta ficou aberta, ele foi, entrou, pegou o cofre e saiu. Aí ele tem uma destreza em abrir cofres. Ele é foda em abrir cofres. Tá bom, ele vai abrir um cofre, não vai responder por furto qualificado pela destreza. Porque os bens têm que estar sendo trazidos pela vítima junto ao seu corpo. Entendeu, senhores? É assim que a doutrina se coloca em relação a esse furto mediante a destreza. Nesse caso, ele vai responder até por furto simples. Nesse caso, leva o cofre e tem a destreza em abrir cofres. Vai responder por furto qualificado pela destreza? Não. Também não responderá por furto qualificado pela destreza se a vítima estiver dormindo. A vítima está dormindo com um relógio, né? A vítima comprou um Mont Blanc, por exemplo, a vítima comprou comprou um relógio de grife, um relógio assinado e tal, e a vítima está dormindo, tá? A vítima está dormindo. Aí ele vai sorrateiramente, ele tem aquela destreza em tira o relógio. A vítima às vezes foi para uma boate, né? Aí tá lá, cansou, dormiu, ele vai, tira o relógio sem a vítima perceber. Furto simples. Não tem a qualificadora da destreza, porque a vítima tem que estar acordada. A vítima tem que estar acordada. A doutrina se coloca assim, essa posição, ela coloca esse posicionamento em relação ao furto qualificado pela destreza. Então vejam só, não basta que o sujeito tenha a destreza, é necessário que ele utilize essa destreza na hora da subtração, em relação aos bens que se encontram junto ao corpo da vítima. E a vítima tem que estar acordada, tá bom? É possível a tentativa de furto qualificado pela destreza, senhores? Essa é uma indagação, tá? Perguntando. É possível a qualificação do furto qualificado pela destreza? Vejam, é possível, mas vejam só a situação. Se o indivíduo, né, a vítima está caminhando pela rua, há um indivíduo que possui a destreza, vai lá subtrair os bens, a carteira, sem que ela perceba. Só que no momento que ele está subtraindo, a vítima percebe. Já percebe e coloca a mão nele, né? Segura esse indivíduo. E aí, senhores, é tentativa de furto qualificado pela destreza? Não, é furto simples. Por que não é tentativa de furto qualificado pela destreza? Porque nesse caso ele não teve a destreza. Tanto não teve a destreza porque a vítima percebeu. Se ele tivesse a destreza necessária ali, a vítima não perceberia. Tudo bem? Então, nesse caso, ele não teve a destreza. Tá? Tentativa de furto simples, né? Tentativa de furto simples. Outra situação, já vamos lá, vamos analisar. Outra situação, a vítima não percebe. A vítima não percebe. E ele começa a subtrair. Um terceiro percebe e alerta a vítima. Aí a vítima realiza a subtração. Nesse caso, sim, tentativa de furto. Tudo bem, senhores? Tentativa de furto qualificado. Então veja, quando o terceiro percebe que não a vítima, o terceiro percebeu e alertou a vítima, aí nesse caso, sim, tentativa de furto qualificado pela destreza. Tá ok? Tentativa de furto qualificado pela destreza. Então, em relação à destreza, são essas as observações. Em relação à questão da chave falsa,
outra qualificadora. Agora sim, senhores. Agora passamos para o inciso 3, olha só. Passamos agora para o inciso 3. Chave falsa. O que se conceitua como chave falsa, senhores? Vejam só, conceito aí. A cópia da chave verdadeira feita sem autorização do proprietário. Peraí, a questão do batedor de carteira no metrô. A colega está perguntando aqui. Questão do batedor de carteira no metrô. Esquecida esse negócio da colega. Veja só, a questão do batedor. Vamos voltar aqui rapidinho no batedor de carteira do metrô. Querida ou querido, não sei se é nome ou mulher, enfim. Questão do batedor de carteira no metrô. Senhores, a gente vai ter que ver a situação no metrô. Como o metrô está. Né? Se o metrô estiver muito cheio, a ponto de ninguém perceber absolutamente nada, aí vai ser o furto simples. Tá? Mas se o metrô está vazio e ele utiliza, né? Às vezes ele vai dar um ligeiro toque na vítima e subtrai a carteira. Aí, furto mediante destreza. Vamos lá, senhores, em relação à chave falsa. A chave falsa, o conceito de chave falsa, né? O conceito de chave falsa. A cópia da chave verdadeira feita sem autorização do proprietário está no conceito de chave falsa. Cópia da chave verdadeira feita sem autorização do proprietário. O cara, por alguma razão, às vezes entrou na casa do cara para fazer um serviço qualquer, pega a chave verdadeira, manda fazer uma cópia, devolve, é chave falsa, segundo a doutrina. A gazua. Porra, o que é gazua, professor? G-A-Z-U-A. Gazua. Gazua. O que é gazua, professor? Gazua é qualquer instrumento que não tenha formato de chave, mas que é utilizado para abrir fechaduras, cadeados. Isso é gazua. O colega escreveu aí exatamente isso. Gazua. Gazua. O que é gazua, senhores? É qualquer instrumento que não tenha formato de chave, mas que pode ser utilizado para esse fim. Ok? Então a gazua é chave falsa, aquela chave verdadeira, ilicitamente adquirida também, a chave verdadeira, a cópia da chave verdadeira, feita sem autorização do proprietário, também é chave falsa. Vejam só, senhores, a micha, é M-I-X-A, a micha. A micha é aquele pedaço de arame, negócio do MacGyver, lembra? O pessoal um pouco mais velho vai lembrar do MacGyver. O cara usava uma porra de um clips, um negócio de filme, né? Que você usa a questão do clips para poder abrir, tá? A questão do artigo 25 da Lei de Contravenção Penal, né? O colega está falando ali. Se você vir o artigo 25 da Lei de Contravenção Penal, olha, ó, posse não justificada de instrumento de emprego usual na prática de furto. Aí fala o artigo 25, ter em seu poder, depois de condenado por crime de furto ou roubo, ou enquanto sujeito à liberdade vigiada, ou quando conhecido como vadio ou mendigo, gazua e chaves falsas, né? Vejam, o STF declarou a não recepção desse dispositivo aqui. O STF declarou a não recepção desse dispositivo, porque entende que ele viola o princípio da presunção de inocência, presunção de não culpa. Tá ok, senhores? Então esse dispositivo foi declarado não recepcionado, não é inconstitucional, tá? Foi declarado não recepcionado, porque esse 25, esse objeto é anterior ao parâmetro, tá ok? Então ele foi declarado não recepcionado, tá bom? Mas aqui, nesse artigo 25, você tem a expressão gazua, então por isso que eu mencionei, tá? Mas foi declarado não recepcionado, tá bom? Então essa situação aqui não está mais em vigor, não está mais valendo. Então vejam, em relação à chave falsa, a chave verdadeira, ilicitamente adquirida, não é chave falsa, tá? A chave verdadeira, ilicitamente adquirida, não é chave falsa, tudo bem? A doutrina fala isso. A cópia da chave verdadeira, ilicitamente adquirida, sim, mas a chave verdadeira, ilicitamente adquirida, não é chave falsa, tá? E aí vejam só, o sujeito então usa essa chave falsa, a chave micha, a gazua, para poder abrir. Precisa ter formato de chave? Não precisa. Não precisa ter formato de chave. A gazua não tem, a micha não tem, verdade é arame. Não tem formato de chave, tá? Então é importante saber isso. A questão da ligação direta no veículo. Ninguém perguntou aí, mas a ligação direta no veículo. O STJ tem jurisprudência salientando que, como não há a introdução de nenhum objeto na ignição do carro, não é
não incide a qualificadora da chave falsa, tá ok? Não incide a qualificadora da chave falsa, nesse particular, porque você não insere nenhum objeto ali, tá bom? Vamos continuar então aqui em relação às outras qualificadoras. Vamos falar da qualificadora mediante o concurso de 2 ou mais pessoas, né? Concurso de 2 ou mais pessoas. Vejam só, senhores, vou ler aqui, inciso 4, parágrafo 4, a pena de reclusão de 2 a 8 e multa se o crime é cometido. Inciso 4, vejam só, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Estamos lendo aqui o código, senhores. Mediante o concurso de 2 ou mais pessoas, tá bom? Mediante concurso de 2 ou mais... Ó, o colega está perguntando aqui, o artigo 24, não, mas vejam só, está falando da lei de contravenção penal, tá? A gente já analisou essa situação da lei de contravenção penal aí, vimos que o artigo 25 da lei de contravenção penal não está mais em vigor, porque foi declarado não recepcionado. Vejam só, a questão do concurso de agentes, tá? Mediante o concurso, então o furto é qualificado se ele é praticado, vejam a qualificadora, mediante o concurso de 2 ou mais pessoas. Tudo bem? Qual é a ratio, qual é a razão de ser dessa qualificadora, senhores? A doutrina fala, pois isso vai facilitar a realização da subtração da coisa. Isso vai facilitar a subtração da coisa pelos agentes. Uma discussão em relação a essa qualificadora é se ela abarcaria só a coautoria ou se ela abarca também a participação. O que é isso, senhores? Isso aí, trocando em miúdos, é o seguinte: para que essa qualificadora incida no crime de furto, é necessário que os indivíduos estejam, né, os concorrentes aqui, as 2 ou mais pessoas, estejam presentes no momento da subtração, ou seja, realizando a ação descrita no tipo penal, ou não é necessário que as 2 ou mais pessoas estejam presentes no momento da subtração. Essa é a questão aqui. Essa é a discussão em relação a essa qualificadora, né? As pessoas dizem, olha, muitos doutrinadores vão dizer, não, eles têm que estar presentes realizando a subtração. Se a razão de ser dessa qualificadora é que ela vai facilitar a subtração por parte dos agentes, se essa é a razão de ser, a subtração só estará facilitada se os indivíduos estiverem presentes no momento da subtração. Vejam só, senhores, você vai subtrair um objeto, aí você vai sozinho. Pronto, você vai sozinho. Aí você vai sozinho subtrair. Mas 2 outras pessoas idealizaram o furto, te passaram todas as informações, como diriam os marginais aí, te passaram a visão, passa a visão, te passou tudo daquela situação. Eles foram fundamentais, mas eles não estão com você lá, no momento da subtração. Você está sozinho. Aí você vai lá e realiza a subtração. Outra coisa é as pessoas irem com você realizarem a subtração. Em qual dessas situações você estará mais tranquilo, senhores? Na que você está sozinho ou nas que você está junto das outras pessoas realizando a subtração? Ó, enquanto eu vou lá subtrair, você fica vigiando aí para ver se alguém vem. Olha só. Então vejam, muitos doutrinadores, senhores, tá? Por exemplo, o professor Bruno Gilaberti, que é da banca de delegado aqui do Rio de Janeiro, ele entende que essa qualificadora, no livro dele de crimes patrimoniais, Bruno Gilaberti entende que essa qualificadora só vai incidir se os concorrentes estiverem no local, estiverem no local da subtração. Ou seja, então para ele só vai incidir no caso de coautoria. No caso de participação não incidiria essa qualificadora. Entendeu? Damásio, por exemplo, o professor Damásio, o professor Kleber Masson, entendem que não, essa qualificadora incide tanto nos casos de coautoria, ou seja, nos casos em que o sujeito, que os 2 ou mais indivíduos estão presentes in loco, no local da subtração, ou nos casos de participação, em que os indivíduos não estão presentes na subtração, mas auxiliaram
o autor a realizar a subtração. Então, para Damásio, o professor Damásio de Jesus, o professor Cléber Masson, por exemplo, a subtração, a qualificadora do concurso de agente incidiria tanto no caso de coautoria como de participação. O professor César Roberto Bittencourt, o professor Bruno de Laberte é diferente. Para eles, essa qualificadora só incidirá se os indivíduos estiverem, os concorrentes estiverem presentes no momento da subtração. Ou seja, senhores, essa qualificadora para esses autores só tem lugar nos casos de coautoria, tá bom? Então, vamos continuar aí em relação a isso. Essa qualificadora, senhores, vejam só, ela vai incidir, essa qualificadora, ela vai incidir, qual a posição majoritária? Olha, é levemente majoritária aí o posicionamento, né, que salienta, que abarca tanto a qualificadora como, que essa qualificadora abarca tanto a coautoria como a participação, tá, senhores? Para o professor Nelson Gria, né, o maior doutrinador penal que a gente teve aí no século passado, ele entendia que só abarcava a coautoria. O sujeito tinha que estar presente lá no local, tá bom? Então é mais ou menos por aí. Vejam só, senhores, essa questão do concurso de 2 ou mais pessoas independe dessas pessoas serem ou não maiores de idade, tá ok? Então o sujeito está lá praticando o furto com mais uma pessoa ou com mais 2 pessoas menores de idade. Tudo bem? Não importa, a qualificadora vai incidir, ainda que os concorrentes ali sejam menores de idade. Ainda que os concorrentes sejam menores de idade, tá? Não importa. Também e vejam só, nessa situação dos menores de idade, aquele indivíduo que eventualmente é maior de idade, que está participando do furto, que está concorrendo para o furto ali junto com os menores, ele vai responder pelo crime de furto, qualificado pelo concurso de agentes, mais o crime de corrupção de menores, que hoje está previsto no artigo 244b do ECA, tá ok? Então esse maior vai responder por 2 crimes, pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, mais o crime do artigo 244b de bola, do ECA, tá ok? Então 2 crimes para esse maior. Os menores responderão por fato análogo ao crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, tá ok? Então vejam, essa qualificadora vai incidir ainda que os concorrentes sejam menores de idade. E vejam só, é importante, de acordo com a súmula 500 do STJ, vamos abrir a súmula 500, é importante. De acordo com a súmula 500 do STJ, eu vou ler a súmula, tá? A configuração do crime do artigo 244b do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Então vejam, senhores, isso era uma tese antiga aí da Defensoria Pública, sustentando o seguinte: olha, um indivíduo aí praticou um crime junto com um menor, tá? Junto com um menor de idade, tá? Junto com um menor de idade. Ele vai responder pelo crime que ele praticou, nesse nosso exemplo aqui, o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, mas pelo crime de corrupção de menores, pelo fato de ter um menor envolvido ali. Mas aí tinha uma tese da defensoria, ainda tem, que sustenta o seguinte: olha, temos que ver se o menor já era corrompido. Se o menor então já tivesse várias passagens pela polícia, se o menor já fosse corrompido, o indivíduo, o maior de idade, não poderia praticar a corrupção de menores, porque não seria possível corromper aquele que já está corrompido. E aí o STJ falou: não quero saber, não é porra nenhuma disso. O STJ falou. Só que na súmula 500 espancou toda a divergência que havia em relação a isso. Ele falou: isso é um crime de perigo, é um crime de perigo. Ele vai incidir independente de se demonstrar a efetiva corrupção praticada pelo maior contra o menor. Então ele vai incidir independente, não precisa demonstrar, senhores. Essa corrupção do menor, ela é presumida. Porque quando o sujeito pratica um crime juntamente com o menor, o sujeito maior de idade, ou ele está introduzindo esse menor no crime, ou ele está mantendo essa pessoa em desenvolvimento, que é o menor de idade, no crime.
Então, seja de uma forma ou de outra, ele está contribuindo para um desenvolvimento anormal daquela pessoa. E por isso ele vai responder pelo crime, além do crime que ele praticou, que nesse caso furto qualificado pelo concurso de agente, mas também o crime de corrupção de menores. Tudo bem? Senhores, só para finalizar em relação a isso, o crime de corrupção de menores, quando o sujeito pratica um crime com o menor, né, ele pratica a corrupção de menores, do 218B, do 244B do ECA. 244B do ECA. Se a corrupção for para fins sexuais, aí não é o 244B do ECA. Tá? Se a corrupção for para a prática de crimes, esse maior vai responder pelo crime que eventualmente foi praticado e pelo 244B do ECA. Já viu aqui? Independente de se demonstrar que houve ou não a efetiva corrupção do menor. Independente disso, porque um crime de perigo. Agora, se esse maior corromper o menor para fins sexuais, aí não é o 244B do ECA. Aí você vai para o 218B, ou para o 218 ali do Código Penal. É outro crime, tá ok? Outro delito, que não o 244B. Então fique ligado só nessa questão da corrupção, se é ou não para fins sexuais, tá? Então é isso. Vamos lá, vamos para o parágrafo 5º. Senhores, pessoal, de repente que chegou agora, meu nome é Désio Ramos. Nós estamos aqui na comunidade do Saber Mais Direito, no projeto Delta 2016 do Portal F3. Ok, senhores? Um projeto Delta aí, com um curso voltado para carreiras policiais, que eu e outros professores aí vamos dar aula, e estamos focados aí para viabilizar a sua aprovação. Senhores, sem dúvida nenhuma, esse é o objetivo. Eu sou delegado de polícia aqui no Rio de Janeiro, provei no último concurso, já era policial antes de ser delegado, tá? Era inspetor de polícia aqui no Rio de Janeiro, durante 12 anos eu fui inspetor de polícia aqui no Rio de Janeiro, tá? Então assim, a gente conhece um pouco essa situação da polícia de viver. Vivi um lado, agora vivo o outro, tá? Então a gente tem essas experiências em relação a essa vivência da polícia em si, tá bom? Meu Instagram, meu Periscope e a minha página no Facebook é Désio Ramos, é Désio com Z, tá ok, senhores? Segue a gente lá, a gente faz trabalho de coach, a gente faz trabalhos aí individualizados. Isso é importante, o seu direcionamento, senhores. Seu direcionamento é importante, você não perder tempo, é importante. Eu, na minha trajetória de estudos aí, eu perdi tempo indo por caminhos que não foram bons, né? Situações que não contribuíram para o meu engrandecimento intelectual na questão do direito. Mas eu fui por esses caminhos por falta de orientação. Então, a orientação, assim, depende de você. Você é uma peça fundamental nesse negócio. A gente pode acompanhar você, a gente não pode fazer por você. Né? Fazer por você ninguém pode. Você pode ser acompanhado, mas o caminho, né, tem que ser trilhado por você. Mas com acompanhamento fica mais fácil, tá ok, senhores? Fica mais fácil, fica mais palatável essa trajetória que você tem que percorrer. Vamos lá, vamos falar do parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Vamos ver o parágrafo 5º. Né? Vamos lá. A pena de reclusão de 3 a 8, estou lendo o parágrafo 5º. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para o estado, para outro estado ou para o exterior, né? Para se aplicar essa qualificadora, senhores, é indispensável, condição sine qua non aí, que o veículo saia do estado onde ele estava e vá para outro, ou, né, para outro estado, saia do estado da federação e vá para outro estado da federação, ou então que ele saia de um país e vai para o outro, tem que transpor os limites territoriais ali, a fronteira de um estado para o outro, ou de um país para o outro. É indispensável isso. Veja que o crime, ele não é com o fim de, veja, não é assim, ó, não é. Subtrair veículo automotor com o fim de transportá-lo. Se fosse isso, né, não seria necessário transpor as fronteiras do estado. Se fosse subtrair o veículo com o fim de levá-lo para outro estado. Se tivesse essa redação aqui, que não tem, se tivesse, aí poderíamos sustentar a tese de que não precisaria transpor as barreiras do estado ou do país. Mas a redação não é essa.
é subtrair-se, a subtração do veículo automotor venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Então é necessário transpor os limites territoriais do estado da federação ou do país. Tem que transpor para que essa qualificadora incida, tá ok? Vejam só, o objeto material desse crime, o que é objeto material, senhores? É a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. O objeto material desse crime de furto, dessa qualificadora do parágrafo 5º, só pode ser veículo automotor. Só pode ser veículo automotor. O que é veículo automotor? Aí você tem que ir no anexo único da Lei 9.503 de 97, que ela conceitua veículo automotor. Inclui, inclusive, aquele veículo elétrico, tá? Veículo elétrico que não ande sobre trilhos. Que não ande sobre trilhos, como, por exemplo, aquele veículo elétrico, né? Algumas cidades aí, algumas capitais do Rio de Janeiro possuem aqueles ônibus elétricos e tal, né? Que não andem sobre trilhos. Esses são, inclusive, são considerados veículos automotores, tá bom? Veículos automotores. Vamos lá, valor, parabéns aí da turma 871, essa é a matrícula que a gente era policial, que a gente era inspetor. Policial a gente ainda é, obviamente, mas quando a gente era inspetor, a matrícula começava com esses 3 dígitos aí. Alô, amigo, um abraço aí, hein? Tamo junto, tamo junto. Vamos estudar, o estudo é fundamental, senhores. O estudo te tira de uma realidade e te coloca em outra. Isso é importante, senhores. O estudo, o poder transformador que o estudo exerce, é uma coisa assim alucinante, né? Se você tiver curiosidade aí, coloca a minha história de uma matéria na Folha Dirigida, sobre um pouco da minha trajetória, senhores. Edésio Ramos, você coloca aí, vai aparecer um pouco da nossa história de vida aí e tal. E é importante você saber que dá, né? É importante você saber que é possível você chegar onde você quiser. A luta é difícil, às vezes uns precisam de mais atenção, outros um pouco de menos, mas o caminho é longo para todo mundo, tá? Então assim, mas o poder transformativo que o estudo exerce sobre você, senhores, é impressionante, tá? Então é isso, vamos lá, vamos continuar. Então o objeto material desse crime é só veículo automotor, incluindo aí os veículos elétricos, que não andem sobre trilhos. Senhores, peças de veículo, né? Peças soltas, que são furtadas e são levadas para outros estados da federação ou outros países, aí é o furto simples. Não tem essa qualificadora. Porque o objeto material dessa qualificadora é o veículo automotor. Tá ok? Vamos lá. É possível existir a tentativa desse crime, senhores? É possível haver a tentativa desse crime? A doutrina fala que sim. Mas de difícil configuração. É necessário que se demonstre de forma inequívoca, a intenção do agente em transpor, em realizar a subtração do veículo automotor e transpor esse veículo para outro estado ou para outro país. É necessário também que, vejam, senhores, o indivíduo tem que estar próximo à fronteira. Realizar a subtração próximo à fronteira, tá? Ou então com a nítida intenção de levá-lo, transpor os limites daquele estado para o outro. Se isso ficar comprovado e ele for interceptado antes de transpor essa barreira, essa fronteira, seja do país ou seja do estado da federação, se ele for interceptado antes ali, aí seria possível a configuração do crime de furto qualificado do parágrafo 5º. Tá ok, senhores? Eu acabei me alongando, né, excessivamente aqui, o objetivo não era esse hoje, mas enfim, falamos aqui do parágrafo 4º, acabamos o crime de furto. Tá ok, senhores? Infelizmente eu tenho outros compromissos agora à tarde, a gente não vai poder entrar no crime de roubo, mas faremos outros periscópios aqui, sempre nessa sequência, para permitir aos senhores e senhoras, aos alunos que estão acompanhando, ter essas aulas, né, de forma sequencial, para que isso possa auxiliar nos seus estudos. Ok? Isso é importante. Essa sequência, fazer um caderno, acompanhar as leituras, isso é extremamente importante. Fazer um caderno, senhores, bem feito, para ter uma consulta rápida, isso é extremamente importante para o seu desenvolvimento no estudo. Tá ok? Muito importante. Então,
Eu queria agradecer aqui ao professor Dalmo, que é o gestor aí da comunidade Saber Mais Direito. Queria agradecer ao pessoal do Portal F3, queria agradecer a todos os professores aí que entraram, compartilharam a transmissão, aos alunos aí que estão assistindo, aos amigos de todo o Brasil. Eu queria agradecer imensamente a vocês. E, senhores, a gente vai continuar esse trabalho nessa sequência para que possa aí dar substrato aos seus estudos, para que você possa discutir. Espero que a gente tenha conseguido espancar algumas dúvidas dos senhores e colocado, obviamente, outras dúvidas, para que com essas dúvidas vocês possam, por conta própria, chegarem aí à verticalização dos estudos. Tá ok, senhores? Então, o meu Periscope aí, segue a gente lá, Edésio Ramos, Edésio com Z, Instagram também é Edésio Ramos, e a página no Facebook com o mesmo nome, Edésio Ramos, tá, senhores? A gente tem uns trabalhos que a gente faz, que nós fazemos de forma individualizada ali, e que seria importante, que é importante para que você possa aí verticalizar os seus estudos e de forma mais rápida, de forma mais suave aí, chegar, menos traumática possível, chegar ao seu objetivo. O carnaval está acabando, enfim, mas isso para você não importa. Para você que está estudando, senhores, não tem carnaval, esses feriados, você no máximo, sai um pouquinho e já volta. Você tem que pensar assim, caramba, quantas páginas de livro, quantas páginas do caderno eu estou deixando de estudar aqui. Porra, quando você entrar nessa neurose, caramba, quantas páginas de caderno eu estou deixando de estudar? Onde quer que você esteja? Ah, você foi sair, você foi para uma boate, você foi dar uma corrida. Quantas páginas de livro eu estou deixando de estudar? Quando você começar a raciocinar desse jeito, você já está ficando, realmente já está transpirando essa questão do concurso. E aí as situações vão começar a aflorar para você. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aí, senhores. Um abração, tchau, tchau.